Bem-vindos ao Estúdio Fenaló, diretamente dessa edição de 2024, uma edição histórica. E recebemos aqui no estúdio Fabiano Machado da Rosa, sócio do PMR Advocacia. Muito obrigado, doutor Fabiano, pela presença. Obrigado, Bárbara, você pelo convite e a Fenaló, por poder estar aqui nesse canal, que é, antes de tudo, um canal de informação, de formação e de insights jurídicos. Muito bom. E já vou começar aí pelos insights jurídicos, então. O seu tema aqui na Fenaló são os desafios modernos do compliance, correto? Exatamente. Quais são esses desafios? Nossa, que pergunta difícil. Eu te diria o seguinte, Bárbara, e a você que nos assiste agora, é fundamental compreender que compliance hoje veio como uma ferramenta jurídica que tem dois grandes eixos condutores. O primeiro deles é a regulação, é estar em conformidade com o arcabouço regulatório que existe em um país. E aí tem muito campo de atuação para os advogados e advogadas. Por outro lado, compliance também tem a ver com formação de uma cultura, Bárbara. E cultura é o que se cultiva, cultura é o que se comunica. Cultura é a capacidade de impacto geracional e organizacional. E aí, embora não seja muito a nossa área do direito, mais do que nunca, o advogado e a advogada do futuro se abre a novas oportunidades e a novas inflexões de carreira. Então eu te diria, de uma forma muito sintética, que os desafios do compliance hoje é garantir que as organizações estejam em conformidade, e esse papel é jurídico, sem sombra de dúvida, e ao mesmo tempo apoiar a construção de uma cultura de integridade, de ética, de respeito, de acolhimento, de não violência. Isso rima com os negócios, isso rima com sustentabilidade e com modernidade. Então, aproveitando essa construção da cultura que o senhor acabou de mencionar, o senhor escreve muitos artigos, é um dos especialistas na área de compliance antidiscriminatória. Do que se trata isso? Boa pergunta. O compliance, de uma maneira geral, eu costumo responder assim quando me perguntam. O compliance é gênero, e o gênero tem as suas espécies. Por exemplo, você já ouviu falar de compliance tributário, de compliance trabalhista, de compliance ambiental, ou seja, você faz uma especialização da atuação do compliance a partir de alguns desafios que são próprios. Me permite um exemplo. Imagine que você tem uma empresa que é da área de mineração. Essa empresa tem um maior risco em matéria ambiental, então ele desenvolve um compliance de natureza ambiental, observando normas, regulamentos, tratamento de afluentes, resíduos, etc. Imagina que, por outro lado, você é advogado de uma empresa bancária, um banco. Ali, talvez o desafio ambiental não seja, Bárbara, o mais importante, mas a gente pode estar tratando de fraude, lavagem de dinheiro, corrupção, então nós teremos um compliance financeiro. O que é o compliance antidiscriminatório? Mais do que nunca nos dias de hoje, nós percebemos que a proteção das pessoas e o combate a toda prática de intolerância, de ódio, de preconceito, de discriminação é algo que está na pauta da vida das empresas. Porque você que é negro que nos assiste, não quer mais ser tratado com desrespeito e com algum tipo de racismo no seu próprio país. Você que é mulher e que nos assiste, e você, Bárbara, de maneira nenhuma pode aceitar uma conduta machista, misógina ou sexista. Você que tem mais idade não vai ser discriminado por conta da sua idade ou do seu cabelo branco. Mais do que nunca hoje, nós somos como sociedade e nós, no universo jurídico, chamados a um desafio. Para mim, esse é um dos grandes desafios do momento que nós vivemos. Respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas passa por compreender as diferenças, abraçar as pluralidades e combater toda forma de preconceito e discriminação. Onde entra o compliance antidiscriminatório? Na cultura de uma empresa, preparar essa empresa para mitigar riscos, prevenir riscos, atuar no pilar da educação continuada, preparar lideranças, desconstruir conceitos, desconstruir preconceitos estruturalizados. Afinal de contas, você que nos vê sabe que no Brasil nós somos um país que infelizmente vive no dia a dia incidência de preconceito no ponto de ônibus, na padaria, na fila do banco e, por que não dizer, na empresa onde você trabalha. E se, por um lado, o compliance antidiscriminatório vai atuar na prevenção e na mitigação do risco, do outro lado, ele também vai ajudar no gerenciamento de uma eventual crise e na construção de uma nova cultura. Porque, cá entre nós, aquilo que sai precisa ser reposto. Quando você desconstrói um conceito, tem que construir outro conceito. Se você ataca um conceito que fala que a mulher é inferior ao homem, um conceito machista, sexista, misógino, você tem que trazer um outro conceito de equidade, de igualdade de gênero, de respeito à diversidade, de respeito, por exemplo, à maternidade de uma mulher, de compreensão que a TPM não é um assunto menor,
porque em muitas mulheres são extremamente impactadas por questão da variação hormonal. A empresa se abre à compreensão de assuntos que até ontem eram tratados como menores e hoje não são mais. Por quê? Porque nós, pessoas, estamos no centro das operações. A razão de existir de um negócio, de uma empresa e de um escritório de advocacia são pessoas que trabalham com pessoas para entregar produtos e serviços para pessoas. Mais do que nunca, essa é uma oportunidade para você, quem assiste agora no canal da Fenelon no YouTube, trabalhar com isso e ajudar a construir uma sociedade mais ética, mais justa, mais digna. E afinal de contas, ao final do dia, é isso que a gente precisa. Com certeza. É um compromisso de todos, né? De todos. Acima de tudo, de você que nos assiste agora. Compromisso seu. Assistiu esse vídeo? Pense em construir uma sociedade mais justa a partir da sua advocacia. Muito bom. E, doutor Fabiano, essa edição da Fenelon tem trazido lideranças de grandes empresas para falar sobre seus cases. E a gente aprende pelo exemplo, né? O senhor poderia citar boas práticas, na sua opinião, de compliance antidiscriminatória? Há muitas. Hoje em dia, muitas. Sobretudo as empresas que abraçaram a modernidade. E permite uma nota de rodapé aqui. A gente está falando muito de ESG, que é uma sigla em inglês que quer dizer sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Ficou muito bem. ESG é, acima de tudo, a compreensão de que há hoje um grande desafio no mundo corporativo, no mundo público, no terceiro setor, nos escritórios, seja onde for. Que desafio é esse? Compreender a sustentabilidade como um eixo condutor de cada negócio. E a sustentabilidade vista a partir de 3 pilares: a ambiental, a social, que é a humana, e a de governança corporativa. As empresas modernas, eu falo muito aqui de empresas, gente, sabe por quê? Porque eu advogo para empresas. Eu fundei um escritório há 20 anos atrás com um sócio, e hoje nós temos aí quase 200 advogados nos nossos times, trabalhando em Porto Alegre, Rio e São Paulo, em breve em Brasília. Nós trabalhamos só para empresas. E eu vejo que as empresas modernas, atuais, Bárbara, acordaram para esse desafio barra oportunidade, de se colocar como empresas sustentáveis. E empresa sustentável, hoje, atenção, rima com proteção e respeito às pessoas. Então, boas práticas aos montes. Vou te dar um exemplo. A EGEA Ambiental, líder no setor de saneamento básico no Brasil, tem um programa de contratação de pessoas com mais de 50 anos. O que esse programa faz? Combate o etarismo, que é uma forma de discriminação a partir da idade. Ou você discrimina porque a pessoa é muito velha, ou você pode também discriminar porque a pessoa é muito nova. Um programa que contrata pessoas com mais idade que, em tese, estariam fora do mercado. E hoje começam a ser acolhidas no mercado. Por quê? Porque o diálogo geracional é algo muito importante. Você ter na mesma organização, na mesma cultura organizacional, gerações diferentes conversando, é algo muito bom para o negócio. Atenção, eu vou repetir, muito bom para o negócio. Porque às vezes a gente trata esses temas como se fossem temas exclusivamente compreendidos a partir de uma ótica ética, a partir de um princípio de justiça, de equidade, de igualdade, de isonomia. Isso tudo é fundamental e importante. Mas hoje nós também compreendemos que ao lado dessa força ética, atenção, vem uma força, um ativo estratégico de negócio. Empresa que abraça essa postura, esse mindset, para usar uma palavra batida, mas essa mentalidade, são empresas mais preparadas para compreender os riscos e as oportunidades dos dias de hoje. Vamos dar outro exemplo? Por exemplo, hoje em dia você tem, por exemplo, a Dove. Dove fez uma campanha belíssima agora, usando inteligência artificial. Você digitava ali, para inteligência artificial, mostra imagens da beleza feminina. Saiu imagens de mulheres loiras. Sempre mulheres loiras. Muito bem, mulheres loiras são bonitas, ok. Mas e as outras? Por que o símbolo, o significado, o sinônimo de beleza é um estereótipo, é um único tipo de beleza? Não. O Dove programou o algoritmo e disse: eu quero que o algoritmo dê imagens de mulheres de beleza feminina real. E quando você colocava beleza feminina real, vinham mulheres de todas as raças, cores, etnias, magra, mais gordinha, alta e baixa. Por quê? Porque essa é a nossa realidade. Não existe um padrão de beleza, existem padrões de beleza. Recentemente, a marca Johnson & Johnson, que é dona do Band-Aid, criou um Band-Aid com tonalidades de cor de pele, do branco até a pele mais preta. Até pouco tempo atrás, se você perguntasse qual era a cor do Band-Aid, a resposta seria cor de pele.
Atenção a você que nos vê agora no canal da Fenaló. Não existe cor de pele. Existe a minha cor de pele, da Bárbara, do Washington, da Jéssica, que estão aqui nos bastidores fazendo essa gravação. Portanto, cor de pele é a cor da pele de todas as pessoas. E quando uma companhia como a Johnson & Johnson, uma empresa com mais de 100 anos, se dá conta disso, ela faz dois gols. Gols de placa. Primeiro, respeito à pluralidade da sociedade. Isso é ético. Mas segundo, Bárbara, ela cria engajamento, adesão, experiência com mais um conjunto imenso de consumidores e consumidoras que passam a consumir o seu produto. E talvez alguém que esteja aqui nos vendo na Fenaló diga, mas isso é uma bobagem, porque o Band-Aid existe por um único motivo, cobrir uma ferida e fazer ali uma proteção séptica. Você tem razão, mas aqui a gente está falando de outra coisa, experiência. Experiência do usuário. Eu olhar e dizer, tem um Band-Aid da cor da minha pele, eu vou comprar essa marca em detrimento de outra. Nisso existe aqui uma vantagem de mercado. Te dei um terceiro exemplo. Eu posso te dar tantos outros. Mas aí acabaria o tempo. E você desligaria. Perderíamos o engajamento desse vídeo, né? Fique mais um pouco. Ainda tem muito conteúdo. Doutor Fabiano, então, pegando ainda, né, o gancho nessa sua última fala, né? A mentalidade, às vezes a mudança cultural vem de uma crise. Vem porque ela foi forçada e não que foi espontânea. Que conselho o senhor daria para uma empresa que se vê nessa situação, enfrentando uma crise, exatamente porque está em desacordo com esses pilares do ESG, por exemplo, ou às vezes até tem uma área de compliance, mas falhou. Qual conselho o senhor daria para sair dessa crise, para gerir essa crise? Olha, Bárbara, essa é uma pergunta do bilhão. Eu te diria o seguinte, em primeiro lugar, as grandes transformações, elas se dão, na minha opinião, a partir de dois vetores de força. Elas são geradas por pressão e elas são geradas por convencimento. Eu costumo dizer nas minhas palestras que vem pela dor e pelo amor. E às vezes, pela dor com amor. Ou pela dor que vira amor. Bom, eu não quero aqui sofismar e nem fazer poesia, mas vamos direto ao ponto. Muitas vezes é pressão. E as pressões estão acontecendo. Pressões da sociedade, dos movimentos civis organizados, das ONGs, dos partidos políticos, pressão que vem das academias, dos projetos de pesquisa, pessoas negras que não aceitam mais preconceito, mulheres que não aceitam mais assédio sexual, pessoas LGBTQIAPN+, que não aceitam sofrer nenhum tipo de intolerância por conta da sua orientação sexual, e essa pressão acontece. É uma pressão social. Eu digo que é um refinamento da agenda sociológica, é o refinamento da agenda democrática. Deixa eu fazer uma brincadeira com quem nos assiste agora. Imagina você que nós estamos em 1871. Em 1871 eu não estaria dando essa entrevista, primeiro que não teria internet, mas acima de tudo porque eu seria um homem escravo. Em 1871. Em 1932, a Bárbara que está aqui me entrevistando não vota, porque o voto feminino começou em 1932. Em 1989, racismo virou crime no Brasil. Lei 7716/89. Hoje, 24 de outubro de 2024, o crime de discriminação contra pessoas a partir da orientação sexual, a homofobia, não é crime no Brasil. Ela está equiparada ao crime de racismo por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não é crime no Brasil. Pois bem, o que eu quero dizer é que as agendas vão se refinando, por pressão da sociedade, por mudança de leis, e cá entre nós, eu não quero aqui entrar um pouco no meu tempo de professor da Faculdade de Direito, mas tem uma diferença entre o tempo real, o tempo da vida da sociedade e o tempo que nós chamamos nomogenético, da nomogênese. Nomogênese, a criação do nomos, que é a norma, o tempo da criação da lei. Normalmente tem um descompasso, mas essa pressão acontece. E hoje ela está aí. Vou dar um exemplo concreto. Ano passado foi aprovada uma lei, esse ano, janeiro de 2024, que proíbe a diferença de pagamentos a partir da questão de gênero. A desigualdade salarial, homens e mulheres na mesma posição, recebendo um valor diferente. Isso hoje não é permitido no Brasil. Tem uma lei sobre isso, mas essa lei é desse ano. Então nós vamos avançando pela pressão. Só que a pressão vai gerando alavancas. Eu chamo de gatilhos cognitivos. São alavancas para prefeitos, governadores, presidentes de empresa, donos dos seus negócios, líderes dos seus escritórios. Atenção, você que lidera um escritório de advocacia. Isso é fundamental. Gestão de pessoas. Você não entrega borracha, você entrega conhecimento. Conhecimento necessita pessoas absolutamente abraçadas na sua marca.
Ok? Fica essa dica. Mas vamos voltar. Essas pessoas que são lideranças nos seus negócios compreendem que existem novos riscos e se abrem a compreender maneiras de preveni-los e maneiras de dar um passo à frente. É um step forward mesmo. Vamos dar um passo à frente. Vamos além. Se antes eu era uma empresa que tinha alguma prática discriminatória, eu agora quero dizer para todo mundo que eu sou uma empresa que abraça as diferenças. E com isso gera uma experiência do colaborador e da colaboradora. Isso gera atração de talentos, retenção de talentos. Isso diminui o turnover. Isso diminui o risco trabalhista de ações, por exemplo, por dano moral. Um ambiente de acolhimento é um ambiente menos tóxico. Assédio moral e assédio sexual acontecem em ambientes tóxicos. Ambientes de respeito, em que respeita-se a mulher, o homem, a orientação sexual, a idade, a raça, a etnia, a religião. Ambientes assim são ambientes propícios a que não haja espaço para o florescimento dessa erva daninha, que é a intolerância, que é o ódio, que é o preconceito. Então a minha resposta para você, depois dessa longa digressão, eu sintetizo em 2 pontos. Por um lado tem pressão e tem novos riscos. E riscos geram consequências. Ou consequências de natureza criminal, ou consequências de natureza pecuniária, com indenizações, reparações. Esses novos riscos abrem espaço para um aprendizado, para uma transformação de culturas e mentalidades. Isso, no movimento sinérgico, vai transformando as companhias, os negócios, as faculdades e todos os lugares onde a gente anda. Eu acho que isso é uma luta da sociedade. E quando eu falo luta, às vezes pode parecer uma coisa meio esquerda-direita, é uma luta da democracia, é uma luta da civilidade. Nós queremos um lugar em que nós sejamos respeitados na nossa integralidade a partir de quem nós somos. Eu sou quase toda semana confundido com o motorista do meu próprio carro. E ser confundido com o motorista do meu próprio carro me gera um sentimento duplo, Bárbara. Por um lado, muita honra, porque meu pai era motorista. Mas por outro lado, me faz lembrar que eu vivo num país que não está pronto para ter um homem negro com terno e gravata dirigindo um carro importado, porque o lugar que essa sociedade projetou para mim era só dirigir esse carro se ao meu lado tivesse um homem branco como o meu chefe. Bom, é uma luta, é um caminho de aprendizado, de transformação, de conscientização, e vale para todas as áreas. Esse é um desafio. Parte dele passa pelo mundo jurídico. Então é impressionante e de certa maneira, me enche de esperança ver o trabalho da Maju aqui na Fenaló, onde eu tenho a honra, eu sou conselheiro da Fenaló, ver a Fenaló se abrindo à visão moderna do que é a sustentabilidade no mercado jurídico, passando pela compreensão que cuidar das pessoas é construir ambientes em que não haja discriminação, nem preconceito, e que haja respeito e acolhimento. Isso rima com bons negócios. E bons negócios na advocacia, tá? Tem. Muito bom, doutor Fabiano. Então, para finalizar, como o senhor... Já acabou? Não, a última perguntinha. Tá bom. Como o senhor é conselheiro da Fenaló, todos estão elogiando essa edição de 2024, que vai bater recordes de expositores, palestrantes, visitantes. O senhor poderia trazer os seus destaques dessa edição? Ah, sem dúvida. Primeiro destaque, Maju. Fantástico. A gente vê o que se construiu aqui, é um orgulho para a advocacia do Brasil e é um orgulho para o Brasil. Eu vou em feiras no todo mundo, milhares de pessoas inscritas, milhares de pessoas circulando, troca de informações, insights, cartões, networking. Então o primeiro grande highlight da Fenaló para mim é um ambiente de muita troca. E foi um tempo, não sei há quanto tempo você advoga, mas eu atuo há mais de 20 anos na jornada, em que nós nos víamos como competidores uns dos outros. E hoje a advocacia ela é cada vez mais colaborativa. Se trabalha em rede, se trabalha com a lógica de complementariedade e de parcerias. Eu tenho escritórios parceiros em todo o Brasil. Então o primeiro highlight para mim, troca, um ambiente de troca. Segundo ponto, a atualidade e a pertinência das salas. Os painéis com temas absolutamente atuais e modernos. E, gente, trazendo o que há de melhor no mercado. Heads de departamentos jurídicos, grandes advogados, professores, economistas, pessoas pensando no direito, cientistas de dados. Aí eu vou para o meu terceiro highlight. Muita reflexão sobre inteligência artificial e os impactos da inovação e da tecnologia na operação jurídica. Para mim, esses 3 pontos marcam a Fenaló, um lugar de contatos, um lugar de uma agenda de formação intelectual muito atualizada e um evento absolutamente sintonizado com os grandes desafios do nosso tempo. Qual é o grande desafio do nosso tempo hoje? A compreensão do que será
da prática jurídica e da gestão dos escritórios nessa integração entre homem e máquina, mulher e máquina, através dessa sinergia com a inteligência artificial. Realmente a Fenaló 2024 é histórica e eu já tô agendado. 22 a 24 de outubro de 2025, Fenaló 2025. Enquanto a gente aguarda a próxima edição, se você esteve aqui, se você não esteve nessa edição de 2024, você ainda pode acessar conteúdos exclusivos com entrevistas extremamente necessárias, como essa com o Dr. Fabiano. Acesse lá o canal da Fenaló no YouTube.